Se os primeiros 51 anos da nossa história foram os anos da construção da República, os próximos 50 terão de ser anos da nossa afirmação plena no mundo. O primeiro grande compromisso desse futuro deve continuar a ser a proteção da nossa democracia. Vivemos um tempo em que, um pouco por todo o mundo, as democracias são desafiadas pela desinformação, pela polarização, pelo extremismo e pela tentação de enfraquecer as instituições em nome de soluções aparentemente simples para problemas complexos. Cabo Verde deve continuar firme no seu percurso, um caminho assente no respeito pela Constituição, pela separação de poderes, pela liberdade de imprensa e pela convicção de que o Estado de Direito continua e continuará a ser a maior garantia da liberdade dos cidadãos. Devemos continuar a construir um Estado cada vez mais competente, mais transparente e concebido para servir o cidadão, porque serão sempre instituições fortes e nunca soluções fáceis a melhor proteção da nossa democracia. E há ainda uma segunda convicção que deve orientar os próximos 50 anos. Ao longo da história, muitos países construíram a sua prosperidade a partir das riquezas encontradas no seu subsolo. Cabo Verde nunca teve esse privilégio. E talvez tenha sido esta a nossa maior sorte. Porque aprendemos desde cedo que a nossa maior riqueza nunca esteve debaixo do chão, nunca esteve no mar, esteve sempre nas pessoas, esteve sempre na inteligência do nosso povo, esteve sempre na criatividade da nossa juventude, na capacidade de aprender, de empreender, de inovar e de transformar dificuldades em oportunidades. O século XXI abre uma oportunidade única para Cabo Verde. Vivemos uma época em que o conhecimento vale mais do que os recursos naturais, em que a criatividade pesa mais do que a dimensão do território e em que a inteligência humana se tornou o principal fator do desenvolvimento das nações. Talvez nunca, como agora, o mundo tenha valorizado tanto aquilo que sempre constitui a nossa maior riqueza, as pessoas. Devemos, por isso, continuar a investir fortemente na educação de excelência, na ciência, na inovação e na inteligência artificial, colocando sempre a tecnologia ao serviço da inteligência humana e preparando as novas gerações para liderarem uma economia fundada no conhecimento. Ao mesmo tempo, os próximos 50 anos devem ser também anos da sustentabilidade cabo-verdiana. As gerações que nos antecederam ensinaram-nos a transformar a escassez em oportunidade. Cabe-nos agora transformar o sol, o vento, o oceano em prosperidade. Devemos assumir como desígnio nacional a ambição de fazer Cabo Verde um dos primeiros países no mundo totalmente alimentados por energias renováveis. Um Cabo Verde 100% verde. Um país resiliente, mais competitivo, mais independente do ponto de vista energético. Devemos proteger o nosso oceano, preservar a nossa biodiversidade e afirmar um turismo cada vez mais sustentável, capaz de gerar mais riqueza, mais conhecimento e mais oportunidade para os cabo-verdianos. Proteger o ambiente já não é apenas uma responsabilidade ecológica, é uma estratégia de desenvolvimento, é uma responsabilidade com as próximas gerações. Senhora Presidente, agora a terminar, celebremos estes 51 anos de independência com Cabo Verde pela primeira vez no maior palco do futebol mundial. Não é uma conquista desportiva, é o símbolo de um país que aprendeu a acreditar que pode competir com os melhores. Há poucas semanas disseram-nos que Cabo Verde tinha apenas 1% de possibilidade de passar de fase na Copa do Mundo. Talvez esta tenha sido, afinal, a melhor metáfora da nossa história, porque Cabo Verde sempre começou com 1%. 1% de possibilidade de sobreviver, 1% de possibilidade de transformar ilhas áridas numa nação, 1% de possibilidade de conquistar a independência, 1% de possibilidade de construir uma democracia respeitada, 1% de possibilidade de estar presente entre os melhores do mundo. O que eles não sabiam é que nunca foram as probabilidades a escreverem a história de Cabo Verde. Foi sempre a coragem dos cabo-verdianos, a capacidade de acreditar quando parecia impossível, a convicção de que nenhum destino está previamente escrito. Somos, sim, uma nação de conquistadores do impossível, porque a nossa esperança é do tamanho do mar que nos abraça. Muito obrigado.